Deus, porque o Senhor ainda fala no nosso meio, como o Senhor já tem falado. Agora tenha misericórdia de mim, ó Deus, que eu possa transmitir a Tua palavra, Senhor, e que possamos tirar de nossos corações as preocupações que têm nos tirado a paz, a alegria e também, ó Deus, até mesmo o desejo de viver. Pai, tenha misericórdia, no nome de Jesus, amém. Amados irmãos, nós estamos trabalhando durante esse mês esse tema que é aliviando a bagagem. E hoje nós vamos falar sobre a bagagem da preocupação. Na última terça-feira falamos sobre a bagagem do medo. E eu dizia na terça-feira, e repito hoje, que quando você tem medo, quando você tem preocupações, de verdade se torna um peso sobre a sua vida. E este peso, ele te traz consequências das mais terríveis, como a nossa irmã acabou de testemunhar, não é mesmo? Eu tenho certeza, eu só fiquei sabendo disso porque o pastor Enéas me falou, nem a pastora comentou isso comigo, não é? Mas eu tenho certeza que o pastor Enéas, que a missionária Ruth, que a sua família tinha preocupações, mas colocou a preocupação no Senhor, uma palavra foi liberada. Opa, Deus liberou uma palavra, vamos crer, o Senhor é aquele que ainda escuta as nossas orações. O que é a preocupação? É um sentimento de inquietação, de apreensão e de temor. Olha, até temor que vem do medo, né? É relacionado muitas vezes aos pensamentos negativos de algo que possa acontecer com a gente no futuro. Olha só. Quer dizer, é algo que te traz preocupação de algo que ainda vai acontecer. Quando nos preocupamos com o que possa vir a acontecer, nós vamos dar permissão que a preocupação sobre o possível futuro se sobreponha ao presente. É isto que é preocupação. É quando você dá mais importância para o teu futuro que nem aconteceu do que o presente que está acontecendo. Muito bem, essas preocupações, elas têm origens de algumas coisas. Primeira coisa que nos traz muitas vezes preocupações, ameaças, né? Verdadeiras ou imaginárias, tá? Que nos causam as preocupações. Apesar de não existir uma maneira de se estar completamente, muitas vezes, ciente do que vai acontecer, nós ficamos preocupados, tá? Ameaças, que tipo de ameaça, pastor Ismael? Não é o cara ameaçar você de morte, não, hoje pode acontecer, lógico que pode acontecer, mas são aquelas ameaças do próprio sistema em que nós vivemos. É a preocupação porque você pode ser mandado embora do emprego, é a preocupação porque o teu comércio pode cair, é a preocupação porque você tem lido e tem visto que o mundo passa por uma crise econômica terrível, não é? Hoje, se você vai comprar um carro zero, o cara fala assim para você, ó, você compra, mas eu vou te entregar o carro daqui 6 meses, aqui que você quero comprar, vou pagar à vista, não tem peça, está faltando não sei o que, está faltando, é assim. Por quê? Porque o mundo, ele passa por um momento, isto parece que não, mas traz uma ameaça para nós. Tem pior ameaça do que você estar na sua sessão trabalhando, aí o teu chefe, o teu encarregado chama a turma e fala, gente, ó, a partir de amanhã está todo mundo de férias coletivas. Mas por quê? Ó, não tem peça para trabalhar. Quem trabalha aqui nas empresas sabe bem disso do que eu estou dizendo, não tem peça para trabalhar. Aí você vai para casa e você fala, mas e se me mandar embora? E se, sabe? E se? O que é isso? É um tipo de ameaça imaginária. E isto te traz o quê? Preocupação. Outra coisa que traz preocupação, escolhas. Escolhas, tá? Muitas vezes, sabemos que nossas condições, as nossas decisões, muitas vezes, ela vai mudar a nossa vida. E nós temos plena certeza de que as decisões
que nós vamos tomar, elas vão mudar. E como elas vão mudar, você não dorme, você não come, você não fala em outra coisa. Eu preciso fazer essa mudança, mas estou preocupado com isso. Olha, eu estou namorando com aquela moça, mas eu sei que se eu casar, minha vida muda. Eu estou preocupado com isso. Olha, eu preciso mudar de emprego, mas eu não tenho certeza. Você está entendendo? O que é? Escolhas. As escolhas muitas vezes nos traz noites e noites de sono. Eu comentava hoje com a pastora sobre duas situações que estão acontecendo ali em Jaboticabal, e eu comentando com ela, eu disse assim para ela: quer saber de uma coisa? Eu não faço mais nada, eu vou orar. Não foi isso que nós falamos? Eu não quero nem botar a mão nisso. Eu vou orar. Eu vou dormir. Tentar, né? Tentar dormir. Por quê? Eu tenho que tomar uma decisão. Então eu não sei qual é a decisão. É uma escolha que eu preciso fazer. Mas o que eu vou fazer? Eu vou entregar na mão do Senhor. A obra não é minha, a obra é dele, né? O que traz preocupação? Também experiências passadas. Como isso, pastor? Já passou e traz preocupação, né? São preocupações que foram enterradas, esquecidas em nossa memória, né? E muitas vezes começa a trazer preocupação de algo que aconteceu lá atrás. Ô irmão, baixa a bola, para e lembra-se de uma coisa: Deus é aquele que perdoa os seus pecados, Deus é aquele que não se lembra mais, e Deus é aquele que Ele passa um bombril, uma esponja no seu passado e fala: vamos começar uma nova vida, porque você é uma nova criatura, você nasceu de novo, o meu sangue, Ele te purificou de todo o pecado, mas espera um pouco, entrega isto na mão de Deus, fala: Senhor, tira essa preocupação. São coisas que já se foram. E por que você está preocupado? Não, você já pediu perdão, você já se confessou diante do Senhor. Para, que mais? Outra preocupação é o que nós acabamos de ouvir agora: saúde, né? Que pode causar sentimento de ansiedade. E muitas vezes a gente fica mais doente do que já está, porque a gente fica preocupada, não é? Nós recebemos informação por esses dias de uma irmã da nossa igreja que estava preocupada com uma situação. Um casal muito querido, eu falei para minha esposa e nós fomos visitá-los. Chegamos lá e eu disse: olha, fiquei sabendo disso. E ela começou a chorar, contou para nós. Eu ali no Espírito de Deus, juntamente com a pastora Elaine, eu disse: nós vamos orar, fique em paz, vamos orar. Tira isso do coração. Aí falamos de outras coisas, amenidades, e oramos por ela, eu a ungi. E quando foi a semana passada, o esposo me mandou: pastor, glória a Jesus, está tudo bem. Nada daquilo que nós imaginávamos, está tudo bem, glória a Deus. Por quê? Porque a enfermidade, ela traz preocupação, muito natural. E como eu disse aqui, antes de começar o culto, que é uma mensagem difícil. Quando você lê, do versículo 25 ao 34, você fala assim: meu Deus do céu, mas como é que eu vou fazer? Meu Deus do céu, como é que vai dar isso? Irmão, hoje nós vamos aprender, dentro da palavra de Deus, como é que a gente faz para pegar a preocupação. Falar assim: preocupação, vem aqui, deixa eu pegar você na mão, vou te colocar aqui no banquinho, não quero saber de você não, fica aí, eu estou fora de você. Pastor, dá, a Bíblia diz que dá. Se a Bíblia diz que dá, glorifica a Deus, porque ela é fiel e verdadeira. Primeira coisa, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que Jesus fala. Primeira coisa que ele fala é que a preocupação, ela é considerada, né, dentro do texto bíblico, que os teólogos dizem isso, como uma idolatria. Pastor, pelo amor de Deus, Jesus não disse que é uma idolatria, mas dentro dos textos que está escrito aqui no livro de Mateus, não é difícil você compreender que ela é uma idolatria. Por quê? Ela toma o lugar de Deus como centro das nossas vidas e se coloca como foco da nossa atenção. Você entendeu por que é idolatria? Porque ela tira o nosso foco.
O nosso foco, a irmã Ruth falou, tudo que mandava fazer, eu fazia. Não foi o que ela disse? Ó, e não é difícil, a pastora Elaine, quando pegou Covid, ela minha esposa é dura para tomar remédio. Pensa numa mulher difícil para tomar remédio. Mas, irmão, pensa numa mulher que fez tudo quanto é tipo de chá em casa. Não foi, filha? Fez chá disso, chá daquilo, porque ela estava com uma tosse que não parava. E ela fez chá disso, aquilo. Por quê? Porque todo mundo falando, faz chá disso, faz chá daquilo que melhora. Então, o que acontece? Nós acabamos tirando Deus como centro das nossas preocupações e colocamos a nossa atenção no quê? Na preocupação. Olha só o que o texto diz. Não acumuleis para vocês tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulam para vocês tesouro no céu, onde a traça e as ferrugem não comem, nem destrói, onde os ladrões não arrombam, nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Como é que pode ser um negócio desse? Aí, lá ele fala no final, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Ou se vai dedicar a um e vai desprezar o outro. Mas espera um pouquinho, que Deus está falando de dinheiro, de riqueza, de bens. Está falando isso mesmo. Mas irmãos, se você hoje procurar um tratamento médico junto a um psicólogo, uma psicóloga, alguém que trata dessas coisas mais mentais, você vai ter dificuldade para arrumar horário. Você vai ter dificuldade para arrumar horário. Hoje está lotado, tudo lotado. Eu posso atender daqui a um mês. Não, mas eu estou preocupado. Eu vou. Não, tem que ser amanhã, não, só daqui a um mês. E às vezes, quando pago, até dá um jeitinho, né? Até dá um jeitinho. Mas se for via SUS, se for porque você tem a carteirinha da Unimed, 3, 4 meses, porque não tem. Tanta gente que está hoje sendo consultada pelos psicólogos, pelas psicólogas, por conta do quê? De preocupação. Por quê? Porque colocou a preocupação acima do Deus que serve. Quando você coloca, aí sim, de verdade se torna uma idolatria. Você só pensa naquilo. Eu preciso, eu não sei o que eu faço. Irmão, em nome de Jesus, eu vi aqui hoje, esta palavra primeiro falou comigo. Vamos colocar na mão do Senhor. Coloca na mão do Senhor. Deus, o que eu faço? Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho, então usa isso aí, meu filho. Bate no mar. Agora imagina a situação de Moisés. Ele tira o povo do Egito, né? O povo está caminhando. Eram as primeiras horas em que eles tinham saído do Egito. Daqui a pouco Deus coloca no coração de Faraó, mas que besteira que eu fiz. Eu falei, não vou atrás desse povo. E ele pega o exército e vai atrás. O povo está andando, talvez sorrindo, talvez se alegrando. Tudo bem, e agora? Bem, agora tem um mar na frente e nós estamos vendo as carruagens de Faraó vindo. E agora? O que se faz? Vocês acham que Moisés ficou preocupado ou não ficou preocupado? Mas espera um pouquinho. Deus não tinha liberado uma palavra para ele lá na sarça ardente? Deus não tinha dito para ele que ele seria o libertador? Deus não tinha dito para ele que seria com ele? Irmão, o que Deus tem dito para você? Eu vou repetir aqui o que eu já disse. Eu não sei se eu falei quarta-feira ou se eu falei domingo aqui na igreja. No dia que o pastor pregou aqui, eu falei na quarta-feira. O pastor Fábio pregou aqui e depois me chamou e falou alguma coisa que Deus. Aí eu fui lá na congregação do Barreto, Deus usou lá o irmão para falar comigo. Aí domingo passado, de novo, o irmão Cláudio ia ministrar de manhã, mas teve um problema de saúde e não veio. Aí a oração estava alegre, aí e agora, quem vai pregar, pastor? Eu falei, não dá para o pastor Eli que ele está cheio. Foi essa expressão que eu usei. Dá para o pastor Eli pregar. O que o pastor prega? O que o pastor Eli pregou de manhã aqui? Exatamente sobre isso. Que Deus cuida de nós. Que é para a gente parar de ficar preocupado. Que Deus cuida de nós. Não foi isso que o senhor pregou, pastor? Eu fiquei falando assim, mas Deus falou 3 vezes já comigo. Deus falou 3 vezes comigo. E agora quando eu vinha no carro, minha mulher falou de novo, meu filho, Deus cuida de você, não fica preocupado não. Deus cuida, Deus cuida. Então, irmão, sabe de uma coisa? Deus cuida, Deus cuida. Fala para o irmão que está do teu lado, Deus cuida de você, meu filho. Fala aí para o irmão, fala para a irmã, Deus cuida, Deus cuida.
Veja só, a preocupação, ela revela as maneiras pelas quais nós procuramos e confiamos em bens terrestres em vez de bens divinos, né? Como nós falamos há pouco. Irmão, é natural que todo ser humano que tem um pouco de responsabilidade pensa em ter a sua casinha própria, pensa em dar um bem-estar para a sua família. E isto não é pecado. O homem que tira uma moça da sua casa para se casar com ela, ele tem que se preocupar com o bem-estar dela. Isso é um papel do homem. Ainda que hoje, eu entendo perfeitamente que as famílias, de uma forma geral, as mulheres também trabalham. E isso também é bom. Ainda que a mulher não foi feita para trabalhar, foi feita para cuidar de filhos, né? Mas hoje ninguém quer mais filho, então ela trabalha. Não é mais ou menos isso? Então vamos lá. Isso não é pecado? Não. Você se preocupar em você comprar uma casinha, seja ela pela Caixa Econômica, seja ela não sei por onde, que eu vou pagar em não sei quantos anos, mas é minha. Eu estou pagando. Melhor que pagar aluguel. Natural. Agora, veja só. Eu não posso, de forma nenhuma, colocar essas coisas no meu coração, ao contrário das promessas e dos bens divinos. Não posso trocar aquilo que Deus me prometeu pela sua palavra a troco de carro, casa e bens materiais. Isso eu não posso, isso é pecado. Isto, de verdade, eu acabo se tornando um idólatra, porque essas coisas são transitórias. Nós conversávamos ontem à noite, nós fomos jantar com um casal de amigos, nós ficamos em São Paulo até hoje, pela manhã, e fomos jantar com um amigo que faz aniversário, e falando exatamente sobre isso. Tem gente que ele está já de idade, mas ele não pode ir num lugar que gasta um pouquinho mais, porque ele fala, não, eu não vou gastar meu dinheiro. Mas ele já criou os filhos, ele já tem a casinha dele, já tem o carrinho dele, mas ele está ali, ó, tem um escorpião no bolso. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer, vai deixar o teu dinheiro para alguém. Então, irmão, irmã, ó, tira isso do coração e vai curtir a vida que Deus te deu. Para de idolatrar aquilo que Deus te deu. Não idolatra, não. Deus me deu, faça como Jó. Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ele me deu. Outra maneira pela qual a preocupação mostra o nosso pecado é revelando as maneiras de olharmos a vida com os olhos contraditórios. Olha só o que o versículo 22 diz. Muito importante. Olha só o que o texto diz para a gente poder entender como é que Deus faz. São os olhos a lâmpada do corpo. E se teus olhos forem bons, tudo em teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, grandes trevas serão. Ou seja, olha só, fixar os nossos olhos, né, em Jesus mantém o nosso coração no lugar certo. Quando você fixa os seus olhos na pessoa do Senhor Jesus. Quando você tira, nós somos de verdade preenchidos por uma escuridão de preocupação. A preocupação vai tomar o que resulta o quê? Numa visão nublada, temporal, terrena e limitada. Os meus olhos, os teus olhos, para que a preocupação não toma o lugar na nossa vida, é fixar no Senhor Jesus. Irmão, é difícil? Aparentemente é, quando você não tem intimidade com Ele. Quando você não tem intimidade, fica difícil. Quando eu tenho intimidade, eu chego no pastor Enes e falo, pastor Enes, ó, eu estou duro hoje, o senhor me empresta cenzão? Ele fala, opa, pera para já, porque eu tenho intimidade com ele. Mas se eu não tenho intimidade com o pastor Enéas, como é que eu vou pedir cenzão para ele? Não tem como. Está entendendo? Mas quando você tem intimidade, você fala, Deus, o negócio é o seguinte, ó, eu estou assim, estou assado, mas tem o seguinte, ó, eu estou com o Senhor.
Eu estou junto, estamos juntos aí. Quando você fala, estou junto, opa, pode ir para cima que Deus vai te ouvir. Agora você precisa fixar os seus olhos, que é a candeia do corpo, que é a luz do corpo, nas coisas de Deus. O que é as coisas de Deus? Está aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia, olha a Bíblia, fale da Bíblia. Deus vai ser com você. A pastora contou para mim, ela teve lá, como eu falei para vocês, visitando a irmã dela, e ela tem uma sobrinha dela, que é mais velha que você, né? Mais velha que ela, a sobrinha dela. E a menina diz que é uma bênção de Deus. E o irmão dela, que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, conhece a palavra, mas é questão de dias. Ele falou assim, irmã, para a pastora, nossa, como a Lilian, né? Como a Lilian é inteligente, né? Onde que ela aprendeu isso tudo? E ela mora, sabe aonde? No Morro, lá do Rio de Janeiro. No Morro ainda, né? Mora no Morro, irmão. Um dia nós fomos lá, fiquei bobo de ver. A irmã dela foi com a gente para o Morro. Eu tinha comprado um carro zerinho. Tirei o carro quinta-feira, viajei na sexta com o carro. E nós fomos para o Morro do Rio de Janeiro. E eu com maior medo, né? Ela falou, não, tio, tá comigo aqui, tá com Deus. Nós passávamos assim, os caras abriam as barrigas com os fuzil na mão, nós subimos até lá em cima, onde eles moram. E essa menina mora. E o irmão dela falava assim, nossa, mana, a Lilian, que inteligência, como ela conhece. Por quê? A pastora falou assim, sabe por que ela conhece? Porque ela lê Bíblia. Ah, porque é só ler Bíblia. Ela lê Bíblia, por isso que ela conhece, por isso que ela fala com essa autoridade, por isso que ela fala desse jeito, porque o foco dela tem sim no Senhor Jesus. Não importa que ela está morando no morro, não importa que o marido dela não é crente, ela está focada no Senhor Jesus, e ela está aqui, ó, Bíblia. Quando você lê Bíblia, quando você come Bíblia, você tem intimidade com Deus, e você tem os seus olhos no Senhor. Por fim, a preocupação revela as maneiras de servirmos a mestres rivais. É o versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque vai aborrecer um e agradar a outro, tá? Nós fomos comprados por Cristo na cruz para servirmos a um novo mestre. Até então você servia ao Deus das trevas, ainda que você não conhecia Ele por esse nome. Talvez você conhecia Ele por outros nomes, e você foi enganado. As pessoas falavam que o Deus bom era esse, aquele, e o Deus das trevas tem um monte de nome, né? Mas a partir do momento que você foi comprado com o sangue de Jesus, você serve a um novo mestre. Você serve a um outro Senhor, mas este Senhor, Ele sobressai sobre tudo e sobre todos. Ele tem controle sobre a natureza, Ele tem controle sobre as profundezas do mar, Ele tem controle sobre tudo. Este é o novo mestre que eu sirvo. Então a minha lealdade tem que ser exclusiva a Ele. Tá? A minha preocupação mostra que a nossa lealdade está com outros deuses de letra minúscula. E quais são essas preocupações? Sucesso, reputação, agradar outros, tá? Como é que é? Se você não tiver sucesso, você fica preocupado. Se você não conseguir comprar um carro igual ao do vizinho, você fica preocupado. Se você fica preocupado, você fica olhando os outros e se espelhando nos outros. Isto significa o quê? Você está de verdade desprezando o Deus que te fez um homem e uma mulher salvo na pessoa dele, e você está adorando a outros, você está preocupado com A, com B. Irmão, se preocupa com a sua vida, se preocupa com a vida da sua família, coloca tudo na mão de Deus e fala, Senhor, estamos aqui, estamos juntos, olhando para ti, faça como Josué. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Acabou? Josué mostra o quê? Despreocupação, vocês é que sabem, eu e minha casa vamos servir ao Senhor, tá? Eu peguei essa frase, quando eu estava montando, eu peguei uma frase sobre preocupação. E eu encontrei uma frase muito interessante, que eu não sei nem se esse cara é crente, não sei dizer. Ele fala assim, ele é um escritor americano. Eu sofri por muitas catástrofes na minha vida, a maioria nunca aconteceu. Como é que é? Eu sofri por muitas catástrofes, mas muitas delas nunca aconteceram. O que é isso? Preocupação. Não aconteceu. Por quê? Eu disse para você que preocupação é um sentimento, é uma inquietação, é uma apreensão de temor relacionada aos pensamentos negativos de algo que
possa vir a acontecer no futuro. Por isso que ele diz, eu sofri muitas catástrofes, né, na minha vida. E a maioria nunca aconteceu. Preocupação. Muito bem. Agora veja só. A Bíblia diz assim, lá em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas que em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. O que eu disse há pouco sobre pedir cenzão para o Enéas? Eu vou pedir cenzão para o Enéas porque eu tenho intimidade com ele. Então, estou precisando de 100 conto aqui não, mas eu tenho uma intimidade com o Enéas, eu sei que ele é meu amigo, e se ele tiver, ele vai me emprestar. Muito bem. O que Paulo está falando aqui? Que você não pode estar ansioso por coisa alguma, mas que tudo diante de Deus seja conhecido por oração e súplicas e com ação de graça. Ou seja, você ora, suplica e ação de graça, já agradece. Sem ter recebido, já agradece. Isso é ação de graça. Mas não recebi, agradece. Agradece, acabou. Então, por quê? A palavra de Deus, ela nos ensina que é possível aliviar essa bagagem pesada da preocupação e desfrutar da satisfação que há no Senhor Jesus. A Bíblia nos ensina. Tá? E no texto que nós lemos, ela vai apresentar para nós 3 características extremamente importantes, tá? Que na verdade são características negativas, tá, da preocupação. Primeira coisa, que a preocupação ela é incoerente. Tá? Não se preocupe com suas próprias vidas, quando eu comer, quando eu beber, não é? Porque os passarinhos, porque o gatinho, o cachorrinho selvagem, tá? Porque de casa a gente dá comida, né? Mas lá o selvagem, Deus cuida, tá? Então é coerente. Ela é irracional, quando ele fala, observe as aves dos céus, que não semeiam, não colhem, nem armazenam, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Por que irracional? Porque se Deus cuida das aves do céu, não vai cuidar de você? Que é a imagem e semelhança dele. Quando eu digo que Deus vai cuidar, não é para você ficar dormindo em casa, né, irmão? Dormindo em casa, Deus não cuida, não. O pastor falou que Deus cuida, então, amanhã eu vou levantar meio-dia, eu vou tomar café meio-dia, almoço 3 e janto meia-noite. E trampo. Então, Deus vai cuidar de mim. Não, não vai cuidar, não. De jeito nenhum. Deus não cuida de vagal, não, irmão. Vagal, Deus não cuida. Deus cuida daquele que vai à luta, daquele que tem preocupação com a família e com a obra dele. Eu falei isso aqui domingo passado na mensagem que nós precisamos aqui na ceia. A bênção de Deus, ela vem sobre você e sobre a sua família. Quando você se preocupa com as coisas dele, a sua família será abençoada. Então, ela é irracional, porque se Deus cuida de passarinho, Deus cuida de pombinho, Deus vai cuidar de você. Faça a tua parte que Deus vai cuidar de você. É por isso que ela é irracional. A preocupação, ela é o quê? Ineficiente. Ela é. Olha só o que Jesus fala. Quem de vocês pode, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora na sua própria vida? Não tem como. A hora que chegar a hora de bater com as 10, vai bater com as 10 e acabou. Não é? Não tem como. De jeito algum. Ela é ineficiente porque, nossa, eu estou preocupado, ai meu Deus do céu. Eu estou preocupado porque, como a irmã Ruth falou, não vai cicatrizar. Isso aqui pode virar o quê? Eu posso? Não, tem uma coisa, pode ficar em paz. Ninguém, como dizia meu velho pai, ninguém morre na véspera, só no dia que Deus quiser. Muito bem. Agora, o que eu faço para aliviar essa bagagem da preocupação? Primeira coisa, não tem como fugir disso. Coloque a sua fé em Deus. Parece tão simples, né? Ah, pastor, isso eu já sabia. Você que já contar uma novidade. Não tem novidade. A Bíblia, irmão, ela é isso aqui. Ela não vai inventar moda para nós. A Bíblia é clara. Se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá vocês muito mais a vocês, homens de pequena fé? Então, a primeira coisa que eu preciso para tirar a preocupação é dizer, Senhor, olha, eu de verdade, a preocupação está querendo tomar conta da minha vida, eu não estou dormindo direito, eu não estou comendo direito, a dor do estômago está aumentando. Deus, olha, Deus, espera um pouquinho, exercite a sua fé.
A Bíblia diz que sem ela nós não conseguimos agradar a Deus. Então você quer passar por cima da preocupação? Quero. Coloque a sua fé no Deus ao qual você serve, em nome de Jesus. Exercite ela, mas exercite com leitura de Bíblia, exercite com momentos de oração, exercite muitas vezes com momentos em que você e sua família estejam louvando, agradando a Deus. É isto que faz com que nós exercitemos a nossa fé. Segundo segredo, redefina as suas prioridades. Você quer aliviar a bagagem da sua vida? Redefina. E quando nós falamos em redefinir prioridades, a primeira coisa que vem na minha mente é de alguns viciados em drogas que eu tentei cuidar. E quando eu dizia assim para eles, você camarada, você moça, você moço, você precisa, a partir de hoje, mudar o teu foco. Confesso a vocês que eu tive muito pouco sucesso dando esse tipo de conselho para essas pessoas. Muito pouco conselho, muito pouco sucesso. Porque a pessoa, ela só consegue tirar a sua preocupação quando ela vai redefinir de verdade as suas prioridades. Um homem, uma mulher viciado em qualquer tipo de droga, e não precisa ser cocaína nem maconha, não. Tem muitas outras coisas que a pessoa é viciada. Tá? Esse anestesista, né? Anestesista que fala? Que foi preso, eu fiquei assim escandalizado com aquilo. É um homem viciado em sexo. Um homem que se aproveitava de mulheres que estavam completamente dopadas por aquilo que ele, por uma cirurgia, e ele as estrupava. Aí você fala, não, como é que um homem chega a um ponto desse? Não é o fim do mundo, não, que a gente sabe que é o fim do mundo, sabe. Mas como é que um ser humano profissional, que foi a uma faculdade, que aprendeu uma profissão, e que não é uma profissão qualquer, anestesista, irmão, é primordial hoje dentro de qualquer sala de cirurgia. Tem médicos que ele diz, olha, eu só vou fazer a operação se o anestesista for fulano de tal, porque ele sabe do comprometimento que aquele profissional tem dentro da sua área de atuação. Aí você pega um homem fazendo isso e fala assim, mas o que é isto? É um homem que se deixou levar pelo vício. Como aquele outro médico famoso em São Paulo, que está preso, se não tiver, está morrendo também, porque ele se aproveitava das suas, o ginecologista, né? Se aproveitava das suas pacientes. Como aquele louco de Goiás, que dizia que era um pai espiritual e se aproveitava das mulheres que iam lá visitá-lo. O que é isto? É o vício. Não era viciado em droga, não era viciado em maconha nem cocaína, mas era viciado no vício. Esse vício que está consumindo a juventude, a mocidade. E essas pessoas, se elas não fizerem, elas não conseguem dormir. Hoje eu tenho que pegar tantas mulheres, hoje eu tenho que fazer isso. A preocupação que o diabo coloca, por isso que os teólogos dizem que preocupação, de verdade, é um Deus na vida daquele que se dá a ela. Mas quando eu paro e falo, pera um pouquinho, eu vou redefinir as minhas prioridades. E aqui Jesus fala, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, vêm a reboque. As coisas depois vêm numa tremenda de uma boca, mas primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça. Irmão, isso é extremamente sério. Você hoje precisa dizer, pera um pouquinho, deixa eu parar tudo. Para tudo, eu vou começar do zero. Eu vou fazer o quê? Buscar o reino de Deus. E como é que eu busco o reino? Como? Vindo à igreja? Não, não é só vindo à igreja. Vindo à igreja é parte. Vindo à igreja é parte. Como é que eu faço isso? É quando você dá um basta na sua vida e você fala, pera um pouquinho, a partir de hoje eu vou ser crente de verdade. E ser crente não é vir na igreja. Ser crente é você entender o
plano da salvação, e você dá importância ao plano da salvação, e quando você der importância ao plano da salvação, você está dando importância ao que Jesus fez na sua vida. Preguei isso aqui domingo passado. Nós estamos tomando ceia hoje de qualquer jeito, nós estamos assim ó, é um culto, a gente não se prepara durante a semana, a gente não se prepara no dia, e a gente vem e toma aquilo, parece que nós estamos comendo uma coxinha aqui no bar, parece que nós estamos tomando o vinho, parece que é um suco qualquer. Não, você veio para lembrar da morte de Jesus. Isto é de verdade redefinir as suas prioridades. Buscar o reino é você entender o que é ser crente salvo, é você entender a graça de Deus, é você entender a aliança que Deus fez com você. Isto é de verdade você entender, porque tem muita gente que canta no grupo de louvor, que toca, que canta aqui, que participa do grupo das mulheres, grupo dos homens, grupo de juventude, que sobe aqui no púlpito, que está comigo no púlpito, mas ainda não conseguiu entender o que Jesus fez na cruz do Calvário. Então eu preciso falar, opa, eu estou morrendo, deixa eu parar de morrer. O que você faz? Redefina. Para, irmão. Começa do zero. Começa a vir a escola bíblica dominical. Se preocupe em estar do lado de gente que possa te dar uma visão melhor dessa do que você tem. Por fim, para aliviar a bagagem da preocupação, viva o hoje e não se preocupe com o dia de amanhã. Ah, pastor, tão difícil isso. É mesmo? Pensando que não é? É sim. Mas eu vou te ensinar uma coisa. Ore a Deus. Ore quando você levanta. Ore quando você sai de casa. Ore quando você chega no emprego. Todo o tempo esteja orando. Ore quando você for almoçar, quando você for jantar, quando for tomar um cafezinho. Ore, fale com Deus. Diga, Senhor, olha, me abençoa no dia de hoje. Me abençoa no dia de hoje. Ser comigo, Senhor, nas minhas decisões. Ser comigo nos meus negócios. Ser comigo hoje. Não adianta você falar o dia de amanhã. Amanhã não te pertence, sabe nem se vai estar vivo. Não adianta. É hoje. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. E eu tenho que me preocupar com o dia de hoje, preocupar com o dia de amanhã, não sei se eu estou vivo. Fale com Deus sobre o seu dia. Levanta de manhã e já fale com Ele sobre o seu dia. Fechando. Eclesiastes dá um conselho para nós, que esse é um conselho bom, 11:10. Afaste do seu coração a ansiedade. Sabe qual é o pior efeito para a preocupação? E o que ela gera na sua vida? Ela nos distancia de Deus. Quando você está mais preocupado com as suas ansiedades, com as suas preocupações, você está dizendo assim, Deus, vá às favas. É isso que você está falando para Deus. Não estou nem aí contigo. Eu estou preocupado com isso, eu estou preocupado com aquilo. E você não coloca de forma nenhuma nas mãos de Deus as suas preocupações. Se você aliviar a bagagem da preocupação, você vai se aproximar de Deus. Mas se você insistir em carregar esta bagagem que está te sufocando, ela vai te distanciar mais e mais da presença de Deus. Então, chegou a hora de você aliviar a sua bagagem. Permita que nós possamos nos concentrar no Deus que nos amou e deu seu Filho por nós. Permita que nós, de verdade, busquemos a palavra de Deus. E se permita que o Espírito Santo possa mudar o teu coração por intermédio da sua busca. Você se lembra muito bem que Davi tinha uma preocupação: não me lance fora, não retire de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo ainda continua agindo no nosso meio. Pedro diz o seguinte no capítulo 5, versículo 7. Somos instruídos para lançar sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Deus não quer que carreguemos sobre nossas costas o peso de nossos problemas e de nossas aflições. Não. Ele quer que lance sobre Ele. Sobre Ele. Alguém me falou bem aqui domingo passado. Eu não lembro quem. Se estiver aqui vai lembrar. Como é que o senhor consegue
Está ali. Falou para mim, menina. Foi, não foi? Que nós estávamos conversando ali. Como é que o senhor consegue? Eu falei assim, é Deus. Não tem outra coisa. Falei para ele, eu oro o dia. Falei para ele, sim. Falei exatamente isso. Nilton, ficou orando o dia todo. Não foi o que eu falei para você? Ficou orando o dia todo. Mas como é que... Porque eu falei que tinha ministrado de manhã, e depois fui fazer outra coisa, e depois não sei o que. Eu tinha ministrado no dia anterior, ministrei de manhã, depois tinha que fazer não sei o que à tarde, e à noite tinha que pregar. Que ele queria conversar sobre. Não, mas marca depois, hoje não falo não. Ele falou, como é que o senhor consegue? Eu falei, orando, eu fico orando que nem um doido. Eu oro que nem louco. Hoje estava vindo de São Paulo, com uma preocupação no coração, confesso a vocês. E eu falei assim para minha esposa, filha, coloca uma mensagem para me escutar. E ela estava assim, como que dormindo, como que acordada, e ela pegou meu celular e colocou. Irmão, parece que ela sabia o que eu precisava escutar. Parece que ela sabia. A mensagem do pregador, foi do Luciano Subirá, tudo o que eu precisava ouvir naquele momento, tá? Uma mensagem de 1h e pouco, mais ou menos. Tudo o que eu precisava escutar, eu escutei. Escutei. Eu falei, meu Deus, como Deus é tremendo. Deus estava vendo eu dirigindo o carro ali, sabe, de boa, e preocupado com uma situação, e Deus mandou aquela mensagem. Eu falei, meu Deus, como Deus cuida de mim. Baixe tua cabeça, vamos orar agora. Deus,